Ao seu lado, aqui no telão, a gente tem a presença da juíza Renata Gil, que é coordenadora do Fórum Nacional da Infância e Juventude do Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigada pela participação aqui conosco, doutora, porque a gente queria começar perguntando como é que o Fórum, vê o debate que está correndo na sociedade e no Congresso. É evidente que é positivo a gente debater isso, apesar de ser triste que a gente tenha que estar fazendo esse debate, Mas queria muito ouvir a perspectiva do Fórum e a sua também a respeito dessas discussões. Muito boa tarde, Bárbara. Em verdade, mesmo antes dessas discussões que aconteceram no Supremo Tribunal Federal com a regulação das redes e os 32 projetos que já tramitam no Congresso Nacional sobre essa responsabilização e muitos deles já relacionados à hipervulnerabilidade digital, à hipervulnerabilidade feminina, à hipervulnerabilidade das crianças e adolescentes, os juízes de infância e juventude no Brasil inteiro já se debruçavam sobre essas questões com uma preocupação muito grande em razão desse fenômeno, que é um fenômeno da sociedade moderna, que é o uso exagerado das redes sociais por crianças e adolescentes, e as penas, as penalidades que existem hoje, como a do ECA, o artigo 241 do ECA, prevê uma pena de 6 meses a 2 anos, todas elas são insuficientes para a proteção desses jovens, desses adolescentes. Então, esse debate é um debate que já acontece há muito tempo, ele já está amadurecendo, a gente já tem novas balizas que inclusive foram apontadas nessa decisão recente do Supremo Tribunal Federal, com voto condutor do ministro Dias Toffoli. Em casos de crimes contra crianças e adolescentes, a responsabilidade é imediata das plataformas digitais, enquanto o Congresso não legislar. Mas a gente acredita que um texto bom saia do Congresso, porque essas questões, como eu costumo dizer, com relação à pauta feminina e também com relação a crianças e adolescentes, elas não têm partidos. Não estão ligadas a correntes políticas, são questões que são importantes para a sociedade. A gente acabou de discutir agora na CEPAL, no México, esse direito ao cuidado, englobando essa proteção às crianças, e os governos da América do Sul, das Américas, têm disciplinado essas questões, tal como fez recentemente a França. Então, eu acho que um parâmetro bom para nós, para a gente avançar aqui no Brasil, é inclusive um modelo francês que prevê idades para o uso das redes sociais, que prevê a não monetização e uma responsabilização dos pais com a criação de uma autoridade central. Lá eles criaram uma autoridade audiovisual que vai limitar toda essa atuação em proteção à criança e ao adolescente, que é a prioridade absoluta pela nossa Constituição. Perfeito o exemplo que a senhora traz, porque... E até perguntar sobre a necessidade de haver uma nova legislação, mas a senhora já respondeu, acredita que sim, que tem que ter regulamentação mais específica sobre idade para usar redes sociais, como usar, como não monetizar esse conteúdo, A gente reforça, a legislação e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, como a senhora estava falando, já trazem diretrizes e tipificações criminais para a proteção desse público. Mas você estava ressaltando, Ainda falta realmente colocar na letra da lei uma série de outras questões que foram surgindo conforme o uso das redes sociais foi se expandindo, Então, a gente está correndo atrás de uma mudança que já aconteceu na sociedade. Exatamente. Uma questão importantíssima é o tempo de escola, o tempo de uso. A gente tem ouvido vários psicólogos, vários terapeutas que trabalham com essa hipervulnerabilidade digital de crianças e adolescentes. Eles estabeleceram balizas para o tempo de uso dessas redes sociais, como os pais devem se comportar, a responsabilização desses pais também. E é importante ser dito que esse novo conceito que foi criado de adultização, ele gera questões não só para a criança e o adolescente, que é essa antecipação da maturidade, com questões que vão seguir na sua vida adulta, com vazios, com questões psicológicas, mas também eles fomentam
essa atuação desses criminosos, eles fomentam a atuação de pedófilos nas redes sociais. E os algoritmos são lidos pelas plataformas. As plataformas sabem que com aquela motivação do uso dos vídeos, eles vão criando novos usuários que praticam esses delitos. Então, essa atuação da regulação, ela vai também proteger essas cadeias de pedófilos que não estão só localizados no Brasil, estão localizados no mundo inteiro e que usam imagens dessas crianças que ficam aí vulneráveis nas redes para fins absolutamente ilícitos, nefastos, e que, por vezes, os pais, os responsáveis dessas crianças, acabam nem sabendo a utilização correta dessas imagens. Então, é muito importante que, com essa regulação, a gente também está impedindo esse veículo de imagens que geram, né, a pedofilia e outros crimes graves contra essas crianças e adolescentes. E um ponto importante é que a lei francesa, ela prevê o direito ao esquecimento. Então, aquela criança que foi exposta durante a sua infância, durante a sua adolescência, ela pode apagar essas imagens quando ela se tornar um adulto, quando ela tiver maturidade para entender o que aconteceu. Talvez a lei brasileira também tenha que prever essa questão, que é muito importante para que a vida dessa criança no futuro seja uma vida saudável. Pois é, né? Porque a gente está falando aqui também sobre o direito à privacidade, sobre segurança, sobre honra dessas crianças, sobre evitar que aquelas imagens sejam usadas depois, tanto para crimes como em situações de bullying, né? Então, a gente está falando de uma gama de situações que podem acontecer. Puxando o que a senhora disse sobre a responsabilização dos pais e como eles devem ser conscientes em relação ao uso das redes sociais, teve uma decisão de uma juíza no Acre, né, que chamou a atenção, porque existe uma prática chamada sharing, que é share, compartilhar em inglês, e parenting, que é basicamente você ser o responsável por aquela criança, pai ou mãe ou outro responsável, e a junção desses termos é quando você tem uma superexposição das crianças nas redes sociais. E essa juíza determinou que os pais estavam proibidos de fazer isso, né? Compartilhar cenas excessivas, com exceção de uma ou outra situação ali de comemoração familiar. Essa decisão, ela abre um precedente, de certa forma, para que outras venham no mesmo caminho? A senhora acha que faz sentido decisões judiciais desse tipo? Sim, elas são muito importantes porque elas visam exatamente a proteção dessa criança. Às vezes a gente não tem a dimensão dos danos que uma exposição como essa pode causar na vida daquele jovem, daquele adolescente, daquela criança. Então, como eu disse, como a gente vive um fenômeno que ainda não está absolutamente disciplinado e nem compreendido pela sociedade, é importante que a justiça, que tem esse papel no Brasil de organizar a vida da sociedade, que a justiça se posicione em proteção a esses valores que são fundamentais. A Constituição prevê que a infância é prioridade absoluta. Então, com base nesse princípio fundamental, no princípio da dignidade da pessoa humana, as decisões judiciais estão sendo proferidas pelos juízes da infância e juventude, que são juízes muito responsáveis por essa proteção dessa infância, dessa pouca idade. Então, as decisões serão diferentes, serão decisões paradigmáticas e que podem, inclusive, inspirar e conduzir esse processo legislativo gigantesco, porque se a gente tem 32 projetos de lei tramitando, e mais esse importante que veio do Senado, e mais essa intenção do governo de apresentar um novo projeto, esse caldo todo do que está acontecendo no Brasil pode inspirar um texto legislativo que seja um texto, inclusive, exemplo para o mundo inteiro, já que no Brasil o número de usuários das redes sociais é absolutamente gigantesco, comparado ao mundo inteiro. Então, a gente tem cases aqui que serão paradigmas para o mundo também.